ousaria falar de uma obra como a do Rui Chaves em público. Simplesmente aqui o que acontece é que esta obra de escultura é uma obra que tem uma característica muito particular, que é o facto de integrar muitas vezes a palavra, não é? E é por essa vertente, digamos assim, que eu me sinto minimamente à vontade para estar aqui a falar convosco, porque de outra maneira não seria muito esse o meu papel. Realmente, como o Nuno disse, eu tenho falado, tenho estudado bastante as relações da literatura, em particular da poesia, com outras artes, mas não sou de modo nenhum alguém que fale de arte, digamos assim, não é? Por isso a minha situação aqui podia parecer até estranha, e desde logo estranha para mim, ao ponto de eu achar que não poderia estar aqui se me dissessem, se eu não me tivesse dito vais falar da escultura, das obras escultóricas, das obras em ferro, concretamente, do Rui Chaves, eu julgo que não teria ousado vir, não é? Aquilo que me traz aqui é exatamente esse papel da escrita, a forma como a escrita não se desliga dessas peças, dessas obras, e na verdade, quando pensamos no trabalho do Rui Chaves, eu penso que a escrita fica muito rapidamente envolvida como uma parte desse trabalho. Portanto, é por aí, digamos assim, em primeiro lugar, queria fazer este ponto prévio e explicar porque é que eu estou aqui, e é por aí, e é também na posição de leitora dos textos que o Rui Chaves escreve ou reúne, e basicamente, digamos que é por esse lado, e é também por um outro lado do qual eu não falaria, a não ser neste contexto, e que talvez seja o mais importante, na verdade, para mim, e que é o facto de ser alguém a quem as obras que o Rui Chaves faz interpela e comove, porque, de facto, muitas das obras que eu vi ao longo da minha vida, e penso nessas obras de Rui Chaves, são obras que me comovem, e eu talvez possa dizer alguma coisa sobre isso. Embora dessas coisas muitas vezes não se consegue falar completamente. Mas eu penso que isso acontece muitas vezes por eu estar a olhar para algumas esculturas, sentindo que estou a olhar para elas de um modo idêntico àquele como olho para uma árvore ou para uma pedra, mas sentindo ao mesmo tempo que são coisas diferentes. Digamos que esse reconhecimento dessa diferença específica, penso que faz com que nós olhemos para certos trabalhos como coisas vivas. Essa expressão, coisas vivas, não é minha, é uma expressão de uma poeta que ainda outro dia falei nisso ao Nuno Crespo, que é Fiamma Cepaz Brandão, que eu acho que tem muitos pontos em comum com aquilo que o Rui Chaves faz. E, na verdade, digamos que é por esse lado que eu estou mais ligada às coisas que o Rui Chaves faz. E é também por aí, digamos assim, que eu estou aqui hoje. Há uma frase que está no livro Entre o Céu e a Terra que poderia explicar um pouco esta sensação da qual eu estava a falar, que é uma frase que diz o seguinte: construímos flores de aço e observamos maravilhados a transparência da chuva velando as suas pétalas metálicas. É este o único realismo que me interessa. Esta ideia também é uma ideia que me interessa a mim, ou seja, esta ideia de imitar não a natureza diretamente, mas o modo como a própria natureza se imita a ela própria. Acho que essa vontade de imitar o modo como a natureza se imita a ela própria é uma das mais nobres aspirações da arte. Desde sempre foi, não é? E também a Fiamma, de que eu há pouco falei,
fala sobre isso nos versos que eu gosto muito e que eu transcrevi para vos ler aqui. Estes versos estão no livro Cenas Vivas, precisamente, e dizem o seguinte: outras andorinhas voltam, não as que partiram dos beirais no outono. Mudaram no deserto as suas imagens, e as que volteiam hoje sobre esta mesma água, no passado conheceram outro destino. Que lugar trarão na memória dos olhos? Muito concretamente, a poesia da Fiamma tem uma meditação muito extensa sobre esta questão do modo como a natureza se replica a ela própria, no modo como a natureza tem ela própria uma capacidade mimética de, por exemplo, repetir essas andorinhas que regressam sempre outras e ao mesmo tempo sempre retomando uma imagem, não é? Qualquer coisa que é da ordem da forma ou que é da ordem da imagem. Então, é um pouco por aqui que eu acho que consigo explicar porque é que perante certo tipo de trabalhos do Rui Chaves eu fico profundamente comovida. Acho que isso acontece porque é desta ordem de conseguir perceber que o que está por detrás da presença de um certo tipo ou de uma certa forma de um objeto que está num determinado lugar e muitas vezes em diálogo com esse lugar, o que está por trás disso é desta ordem de uma espécie de replicação desta possibilidade de repetir as formas sempre num jogo de diferenças. Não sei se consegui dizer isto de uma forma bastante clara ou suficientemente clara, mas, na verdade, sempre me fascinou muito a maneira como a natureza tem essa capacidade de se replicar a ela própria. Desde logo pelas sombras, por exemplo, a maneira como as sombras repetem as formas, ou a maneira como umas formas se replicam noutras formas, ou se repetem noutras formas. Eu, por exemplo, lembro quando fui ver a exposição dos desenhos em Guimarães, essa questão era uma questão que estava muito presente. Por exemplo, no jogo de mostrar um lírio, penso que eram flores que podiam ser lírios, ou talvez formas aproximadas das formas dos lírios, e, por exemplo, imagens de carne morta, não é? Ou de animais mortos. E eu penso que havia ali uma tentativa de ver o que é que havia de próximo entre formas que tinham a ver com coisas vivas, mas em diferentes categorias de coisas vivas, diferentes tipos de coisas vivas e mortas, não é? E em diferentes estádios da matéria. Não faz mal. Por isso, o que eu queria talvez lançar aqui como ideia de partida era essa ideia era pegar nessa imagem que está nessa passagem, que é um fragmento do livro Entre o Céu e a Terra, que é essa biografia muito particular, não é? Essa autobiografia que retoma a tradição da escultura desde, se não estou em erro, desde o século XII, talvez, não é? Ou XIII. XIII, não é? Portanto, queria destacar essa frase, essa ideia, que é a ideia de inventar uma flor de aço e vê-la sob a chuva como uma coisa viva, ou enquanto coisa viva, uma coisa nascida agora, nascida na sua diferença e na sua realidade própria. Eu penso que esse gesto é um primeiro aspecto em que, se não estou em erro, usas a palavra poesia. Ou seja, muitas vezes aparece a palavra poesia, ou aparece algumas vezes nos textos que escreves, e eu penso que ela talvez se ligue a uma espécie de um misto de aspiração radical e insanável incompletude que estão envolvidos na construção de uma obra assim e na aspiração que está por detrás dela. Ou seja,
Penso que quando nós vemos imaginando essas obras como coisas vivas, eu penso que nós vemos que elas têm pontos de contacto com o que nós conhecemos, da natureza, por exemplo, e ao mesmo tempo vemos também nelas uma diferença que é qualquer coisa de indefinível e que tem a ver com essa sensação de aspiração radical, por um lado, que tem a ver com o ato criador, com o gesto da criação, e, por outro lado, uma espécie de incompletude que leva a procurar uma outra forma, ou trabalhar no sentido de continuar, não é? De encontrar uma outra forma ainda. Podemos designar essa experiência como poesia? Eu julgo que esse é um dos sentidos em que a palavra poesia pode aparecer quando nós lemos os textos, por exemplo, de Entre o Céu e a Terra, ou alguns textos que acompanham as obras, a reprodução das obras nos catálogos, não é? E aqui podia ainda lembrar uma outra coisa da Fiamma da qual eu parti, que são 2 versos de um poema em que ela diz o seguinte: a alegria das coisas não é a posse, mas a semelhança delas com os nossos dedos. Essa relação de semelhança que a Fiamma aponta nestes versos, ela faz pensar naquelas peças reproduzidas, por exemplo, no final de Pickpocket, que estão reproduzidas dentro da mão e depois isoladas, não é? Depois sozinhas, são peças em que realmente o que nós podemos ver é precisamente essa afinidade, não é? Essa afinidade entre a mão e a peça, aí nós também podemos perceber uma outra coisa, que é aquilo que a Fiamma diz nestes versos é da ordem de um pensamento visual. Não é? Quando a Fiamma diz a alegria da posse, ela diz a alegria das coisas não é a posse, mas a semelhança delas com os nossos dedos. A questão, uma questão que também é muito importante nestes 2 versos é a própria forma como isto é dito, não é? Que é uma forma exata, ao mesmo tempo muito certa, mas despojada, não é? Muito despida, porque a poesia da Fiamma não procura uma linguagem mais literal, uma linguagem sem grandes jogos, digamos assim. É uma linguagem muito limpa, não é? Muito límpida. E talvez aqui também eu juntasse mais uma questão, que é a ideia de haver um pensamento visual, e esse pensamento visual também ser algo comum às artes ditas visuais, não é? E também à poesia. Por aí acho que também há pontos de contacto, talvez pudéssemos depois falar um pouco nisso. E há também um outro aspecto que eu gostava de destacar aqui à partida, que é uma expressão que me chamou a atenção no discurso que o Rui Chaves fez quando recebeu o Prémio Pessoa, no qual falava ele falava de uma arte que fosse uma proposição poética. Ele concretamente dizia o seguinte, vou citar, dizia o seguinte: interessa-me uma arte que resista à interpretação e ao simbolismo, uma arte que nunca deixe de ser uma proposição poética. Não é só o que se vê, é sobretudo o que não se vê. Está lá tudo, atrás e dentro de nós, o visível e o invisível, e o vazio, que é tudo o que temos. Por isso, um primeiro aspecto que eu poderia destacar, e talvez pudéssemos aqui abrir um primeiro ponto de conversa, é que a noção de poesia, que muitas vezes está em ação ou em ato, associada quer aos textos, quer às obras de escultura propriamente ditas, é um conceito de poesia que é um conceito lato, não é? Digamos, é um uso lato da palavra poesia, que não tem que estar associada a uma ideia de poema.
É qualquer coisa que poderíamos associar mais a este princípio, a este processo que eu tentei descrever através dos textos da Fiamma Paz Brandão. Ou seja, qualquer coisa que é da ordem da aspiração e de uma espécie de incompletude que essa aspiração gera, e de uma relação com um princípio que é um princípio que está para lá de nós enquanto seres humanos, e que é essa capacidade de mimese que a própria natureza tem em relação a ela própria. Ou seja, uma possibilidade de produzir, criar formas que são sempre novas e idênticas ao mesmo tempo. E esse jogo entre o novo e o idêntico tem a ver com qualquer coisa que nos é, acho eu, enquanto seres humanos, muito profundo, porque tem a ver com a nossa ligação com aquilo que é da ordem do vivo, não é? Das cenas vivas, do que a Fiamma chama cenas vivas. Então, penso que esse é um primeiro sentido em que a palavra poesia ocorre e, portanto, para já eu não ligaria sequer a ideia às obras poéticas, que também são referências muito importantes, depois poderíamos falar nisso, não é? Porque é uma obra, a obra do Rui Chaves também convoca poetas concretos, e estou a pensar, por exemplo, no Novalis, ou no Hölderlin, ou no Rilke. Portanto, há poetas que são chamados enquanto poetas, mas eu ainda não estava aí por aí, não é? Para já estava a pensar numa outra coisa, que é essa expressão, proposição poética. Ou seja, uma obra que não abdica de uma proposição poética. O que é que isto significa? Uma obra que faz questão de convocar o poético. Em que sentido é que isso pode ser pensado? Então, este era um primeiro ponto de partida. Não sei se queres falar um bocadinho disto. Bom, estou-me a ouvir. Então, boa tarde a todos também. Agradeço a vossa presença, vindos de longe, como eu. O tema desta conversa é um tema quase tabu, que é o tema da poesia. E acho que querer falar da poesia é quase tão arriscado como querer falar de escultura. Mas é esse o nosso desafio, portanto, vamos tentar. É uma ideia um bocado estafada dizer que a poesia é o indizível e a escultura é o indizível, mas na verdade é, senão não era preciso fazê-las. Agora, eu tenho sempre a certeza que eu não faço quase nada. Quem faz a poesia, ou quem cria o efeito poético, essa existência poética, são as pessoas, são os outros, não é? É quem lê, é quem vê, é quem visita a exposição, é quem visita os desenhos. Eu tenho completamente, ou melhor, tenho muitas dúvidas que seja eu a fazer qualquer coisa. E, portanto, são sempre ações, ou gestos, ou instintos que me aparecem à frente, vindos de uma zona que eu não controlo. E não estou a falar do inconsciente ou do subconsciente, porque não é disso. Eu acho que tenho muito trabalho a pesquisar muitas coisas. Aliás, como qualquer pessoa que faça um trabalho sério, tem muito trabalho a pesquisar as coisas. Mas eu tenho mesmo a noção de quem faz as minhas esculturas, ou quem faz os meus textos, ou quem faz qualquer coisa que possa ter a ver com essa tal proposição poética, é sem dúvida nenhuma o espectador, ou quem quisermos chamar. E por isso também, por isso é que eu digo às vezes que não tenho qualquer tipo de expressão pessoal, nem nada do que eu escreva ou desenhe ou faça em escultura, nada disso tem a ver com a minha intenção individual ou pessoal ou de expressão própria. Disseste uma coisa curiosa para mim, não é curiosa, mas que se aproxima mais, que é a relação entre a palavra escrita e o desenho. E aí sim,
se calhar mais do que na escultura, aí sim, provavelmente haverá qualquer coisa de mais próximo com uma prática de escrita, não é? Porque o desenho também é escrita. E para mim o desenho, qualquer desenhador, o ato de pegar num lápis, numa caneta, ou num pincel, o que for, é também uma coisa parecida com a escrita. E os desenhos, ao contrário das esculturas, pronto, algumas pessoas aqui terão visto a exposição de desenho, os desenhos, ao contrário das esculturas, fluem de uma maneira muito direta, como eu penso que em qualquer não, mas como no trabalho de muitos desenhadores, não é? Neste momento temos a exposição de Gonçalo Pena em Serralves, que é de facto um exemplo de uma escrita de desenho, não é? Claro que também há desenho mais construído, mas não é o meu caso. E aí sim, sobretudo em desenhos mais antigos, também aparecem palavras escritas e muitas vezes palavras tiradas de poemas, muitas vezes de poemas alemães. E aí sim, mais do que na escultura, se calhar, trabalho num híbrido entre as artes visuais e aquilo que se chama artes visuais e a escrita. De qualquer maneira, sempre achei que a palavra era mais importante e mais forte do que a imagem. Não é? Ao contrário que as pessoas dizem que uma imagem vale 1000 palavras, eu acho que é o contrário. E, portanto, não, o contrário, uma imagem vale 1000 palavras. Não é? Eu acho que deve ser o contrário. A palavra é mais forte, é mais poderosa. E, por isso, sinto-me sempre um pouco a trabalhar numa zona muito indistinta quando alguém me propõe fazer um texto. Pronto, às vezes convidam para fazer um texto e isso é sempre uma coisa que me custa aceitar. Primeiro porque não sou escritor, segundo porque não sou poeta, mas ao mesmo tempo escrevo, não é? E não vou dizer que escrevo com prazer, porque não seria verdade, mas também não escrevo em grande sofrimento, que também não é verdade. Interessa-me perceber de que forma é que a escrita me ajuda a abrir portas para outras coisas, a abrir portas para os pensamentos. Acho que vou ser sempre um escritor amador, um escritor de domingo, mas interessa-me cada vez que me pedem um texto ou cada vez que me apetece fazer um texto, apetece-me estar a trabalhar sem grandes ferramentas. O efeito poético que eu admiro em muitos artistas, não é? Aliás, interessa-me sobretudo artistas que conseguem ter um trabalho que tenha essa tal proposição poética. Não é muito fácil descrevê-lo, mas é de certeza uma espécie de desalojar de um objeto, de um espaço, ou espaço do objeto, portanto é mudar uma coisa de posição e fazer com que vejamos a partir de outro ângulo. E se calhar os grandes poetas o que fazem é isso, é mudar a posição do nosso olhar e pôr-nos a ver as coisas de cabeça para baixo ou de outro ângulo. Se essa é que é a poesia, mudar o nosso ponto de vista. Não sei, acho eu. O meu ponto de partida... Há uma questão de base aqui que para mim é interessante, que se prende com o seguinte. No universo dos estudos literários, que é um universo em que eu me movo, não é? Em princípio, a poesia é uma arte verbal, não é? Em princípio, embora nós saibamos que há várias formas de pôr isto em causa, não é? Por exemplo, há poetas que optaram por formas de silêncio. Por exemplo, estou a lembrar-me do Alberto Pimenta, quando escreveu O Silêncio dos Poetas, e queria reivindicar uma poesia que fosse mais performativa
e que pudesse abdicar de uma circulação do texto num modo em que achava que o texto podia ser mais facilmente recuperado, mais facilmente utilizado, ou de uma forma que ele achava que lhe tirava força. E nós sabemos, por exemplo, que digamos que a poesia pode estar associada a formas performativas que não têm necessariamente, que não implicam necessariamente essa questão da palavra, mas de um modo geral, digamos assim, o princípio, a questão essencial, a questão de partida, é a de estabelecermos uma relação entre, se quisermos definir a poesia por diferença com as outras artes, o ponto de partida é defini-la como uma arte da palavra, não é como uma arte verbal. Mas, ao mesmo tempo, há um uso da palavra poético que não é esse, não é? Que aí nós podemos... que é um uso que muitas vezes é aplicado a todas as artes e que tem a ver, julgo eu, se eu bem entendi, com essa ideia de proposição poética, não é? Quer dizer, qualquer artista faz uma proposição poética nesse sentido em que deixa uma margem para a criatividade do receptor, daquele que vê... Posso só fazer só aqui uma parte? Sim. Vou só lembrar a todos, que já devem saber isso tão bem como eu, que em alemão, poesia, Dichtung, e poeta, Dichter, tem a ver com tornar denso uma coisa. Eu sei. Tornar espessa. E essa ideia, que é uma ideia da própria linguagem, não é? Para mim tem muito a ver com isso, que é dar sentido às coisas e torná-las mais densas, não é? E estanques. Sim. Não é? Densas e estanques. Sim. E isso... Sim, é um substantivo, é um verbo, mas quer dizer, a ideia tem a ver com densidade. Densidade, não é? Isso. E nesse sentido, digamos que é completamente diferente a amplitude em que nós usamos a palavra poético, por exemplo, proposição poética como adjetivo, e o sentido em que usamos a palavra poema quando circunscrevemos a um universo poemático que tem a ver com a existência de uma tradição que normalmente é escrita, mas pode não ser, não é? Pode também ser uma tradição oral, mas que remete para uma forma de concreção específica através da palavra, não é? Agora, essa ideia do tornar denso, no sentido de tornar poético, é um uso muito mais amplo, acho eu. E eu interrogo-me se esse uso mais amplo não pode ter alguma relação, no caso da forma como tu usas a palavra poético, com o facto de haver nas tuas referências literárias e, concretamente, no campo da poesia, uma relevância muito grande de um paradigma romântico, não é? De autores que são, sobretudo, do romantismo alemão. Porque há um aspecto que sempre me fascinou bastante no romantismo alemão, na parte teórica, não é? Porque o romantismo alemão tem uma componente teórica muito forte, não é? De pensar o que a poesia é e de pensar a relação da poesia com o pensamento, que é outra coisa que eu acho que é muito importante. Não sei se isso, essa ideia de uma proposição poética nesse sentido amplo, não vem também do modo como os românticos alemães sempre consideram que a poesia primeira é a poesia da natureza, não é a poesia no sentido de uma produção literária. E isso é um aspecto que permite pensar a poesia através de qualquer arte, não é? Nós podemos, nesse contexto, não precisamos de ficar presos a uma arte verbal. E esse aspecto também acho que é um aspecto muito interessante na maneira como a palavra aparece. Eu tinha tomado nota, porque, deixa eu ver se eu encontro aqui, tinha tomado nota acho que está aqui, de algumas referências que tu fazes à poesia no livro O Silêncio nos textos. E, por exemplo, ideias como esta: acredito na poesia, na ideia. Tudo é poesia, o mundo é uma criação poética. É só isso que me importa. Acredito na poesia. Levarei o mundo comigo quando morrer.
Ou então, e tem que se dar a oportunidade à poesia de renascer. Poesia num sentido amplo, não a poesia escrita. Ou então, só a ideia, a forma, a poesia existem e subsistem. Ou ainda, a flor azul, agora e sempre, é a poesia, a arte, a forma, a ideia, o espírito, o vazio. Esta ideia de poesia, tudo é poesia, o mundo é uma criação poética, eu ligo-a muito com essa tradição do pensamento alemão romântico, não é? Do romantismo Novalis, alemão, não é? do Novalis, mas não só, por exemplo, daquilo que dizem, por exemplo, Friedrich Schlegel, quando procura definir a poesia, não é? E tem... E o Fichte também, a ideia da Sim, criação exatamente. do mundo. Essa ideia, hoje, eu acho que ela é uma ideia muito importante para nós, para a nossa sobrevivência enquanto humanos, digamos assim, porque nos coloca num lugar onde nós esquecemos que estamos e do qual viemos, não é? Acho que isso é um ponto importante. Portanto, isto também para não me perder com duas ideias diferentes ao mesmo tempo, uma questão que eu queria realçar aqui, que me parece que é muito relevante na maneira como tu falas, ou reivindicas a poesia, ou convocas, acho que talvez a palavra melhor aqui seja a palavra convocar, não é? Chamar a poesia. Até a palavra chamar seja mais bonita aqui, não é? Acho que é no conjunto, quando vemos os desenhos, os textos, as peças de escultura, penso que nós sentimos que há uma espécie de convocação da poesia, um apelo, um chamamento à poesia. E é esta poesia, não, para mim, é esta. Ou seja, é neste sentido muito amplo que faz pensar nessa tradição alemã, em que a primeira poesia é a poesia da natureza, porque é a natureza que é, digamos assim, a capacidade primeira de criar, não é? Sim, mas é preciso dizer que a natureza não existe, não é? Portanto, a natureza e a paisagem são criações, como nós sabemos, humanas. Pronto. Sim, sim, Só nesse existe conceito, paisagem, claro. só Sim, existe com paisagem certeza. se houver imagem Com certeza. e se houver memória de imagem. E também a natureza é uma Uma invenção humana, construção, também é uma questão. obviamente. Sim. E há aqui também um ponto que alarga também a conversa, que é, só vale a pena pensar em termos, se pensarmos no ser humano, só vale a pena pensarmos se houver pensamento poético, não é? E o único pensamento que não é poético é o pensamento técnico, ou o pensamento tecnológico, ou o pensamento operativo. Mas o pensamento que interessa é o pensamento poético, é o pensamento que, de cada vez que se manifesta, ajuda a manifestar outras aparições, inclusive a própria natureza. E, além de vermos a natureza como origem e como motor do pensamento poético, há outro aspecto da humanidade, não é? Que é um pouco transversal e muito mais antigo, que é o pensamento religioso. Sim. De qualquer religião, como é evidente, de qualquer religião. E a própria religião, seja ela qual for, oriental, ocidental, islâmica, o que quisermos, a própria religião é em si também uma linguagem poética, absolutamente. Não é? Pior ou melhor, com melhor ou pior poesia, é uma visão da natureza, da criação, do nosso papel no mundo, da nossa passagem pelo mundo, qualquer religião, não é? Todas as que existem. E disso fala também Novalis, que fala não só da existência ou não da natureza, como da existência ou não de Deus, como das religiões orientais e das religiões ocidentais, do cristianismo na Europa e, pronto, e as questões que aliás, ele era pietista, ou era muito relacionado com a igreja pietista, portanto, uma das coisas que também não podemos ignorar, e que eu acho que aí, se calhar, mais do que no meu trabalho de desenho, o meu trabalho de escultura talvez esteja mais próximo ou mais evidente, é essa relação com o sentimento religioso,
que não é nem melhor nem pior do que o sentimento ateu, como é evidente, mas é uma parte muito importante da aproximação do humano ao divino, não é? Ou da nossa relação com aquilo que se chama o sublime, ou da nossa relação com aquilo que se chama uma existência superior, um patamar superior de existência, não é? E, claro, temos que ser críticos em relação a todas as religiões, sem exceção, não é? Mas, provavelmente na minha escultura, e também já fiz alguns trabalhos em que me aproximei fisicamente do espaço do templo, da igreja, já fui convidado a fazer esculturas mesmo dentro de igrejas, e que para mim foram experiências sempre muito interessantes, porque não pela minha religião ou não religião, mas por essa aproximação a um dado muito sensível, a uma área muito sensível, que é de que maneira é que nos relacionamos com a existência, com o mundo e com uma dimensão maior do que a nossa. E isso em si também é um ato poético, como é evidente. Claro que do ponto de vista científico é outra coisa, é outra ideia, é outra relação. Do ponto de vista tecnológico também é outra relação que temos com a existência, mas sobretudo penso que de uma forma ou de outra, mesmo nos textos mais agnósticos possíveis, não é? A nossa relação poética com o mundo passa também pela nossa relação com o divino, com o superior, com o sagrado, não é? E mesmo que seja pela negação, como é evidente, só se pode negar uma coisa se estiver a considerá-la, não é? E isso também acho que é uma coisa interessante, que o romantismo alemão também analisou, não é? Como não podia deixar de analisar. O próprio Nietzsche analisou e destruiu a martelada, mas só se pode destruir uma coisa se considerarmos que ela existe, não é? E, portanto, o próprio Nietzsche, como sabemos, é o filósofo provavelmente, ou dos filósofos provavelmente mais poéticos que existem, e os textos de Nietzsche são autênticos poemas, não é? Para mim. E aquela escrita poética do Nietzsche, que em si também é uma afirmação filosófica, quase um programa de vida, de filosofia de vida, é poético também pela sua fragilidade e pela sua força se encontrar perante essa incapacidade de definir a nossa posição em relação a essa dimensão superior. Portanto, o poético passa não só pela natureza, mas também pela relação sagrada ou divina da natureza. Isso só faz sentido analisar, e era assim que os antigos pensavam, não é? Os antigos, os gregos, só vale a pena analisar a natureza se pensarmos que há um milagre em cada momento da natureza, não é? Cada criança que nasce, ou cada erva que nasce, ou cada flor que nasce, transporta em si um milagre que, a não ser milagre, não tem assim muito interesse, é uma coisa operativa. Portanto, eu acho que a visão poética, mais do que as palavras, passa também pela relação que temos com o milagre que existe atrás de cada nuvem, milagre no sentido de espanto, não é? De acontecimento único. E essa dimensão é em si um motor poético, não é? Uma criança a nascer não é só uma criança a nascer, traz em si todo um mundo, não é? E da mesma maneira que uma erva daninha a nascer também não é só uma erva daninha, e tudo tem uma ligação, não vou dizer ao universo, claro que é ao universo, mas tudo tem uma ligação em si, e as pessoas e os animais e as plantas e as nuvens estão todas ligadas. E dessa maneira é que nasce a poesia, acho eu. E já nasceu há muito tempo, nasceu nas grutas, se calhar, nas cavernas. Sim, então, nesse sentido, poderíamos entender essa ideia do poético como aquilo que nos excede, não é? O facto de uma forma que pode ser
mais transcendente, de um pensamento mais espiritualista ou um pensamento mais imanentista, mas de uma forma ou de outra nós podemos chegar sempre à mesma noção de que há qualquer coisa que nos excede, não é? Qualquer coisa que... Provavelmente o ato poético é essa fricção. Exato. Essa fricção entre o nosso mundo pessoal, que é mínimo e quase limitado, não é? Uhum. E a consciência que temos de uma grandeza que nos cede. E exatamente essa é a fricção entre a nossa alma e o mundo, se quisermos. Sim. E aí é que nasce o ato poético. Nessa fricção entre a nossa alma e o mundo, quando tomamos consciência dele. Também podemos passar a vida toda sem tomar consciência do mundo, também não há problema nenhum. Também é possível ter uma vida assim. Sim. Não há mal nenhum. Sim, mas eu acho, quando eu há pouco falei da natureza, falei porque precisamente estava a pensar, e essa questão, eu comecei por falar da Fiamma, porque eu acho mesmo que há muitos pontos de contacto entre a maneira como ela escreve e a maneira como tu pensas a escultura. E eu acho que uma questão para ela muito importante, e é por isso que e é uma das razões pelas quais ela vai buscar muitos temas à natureza, prende-se com um fascínio absoluto sobre essa questão mimética, que é, no fundo, uma forma de infinitude, não é? Se nós pensarmos a natureza como uma mimese infinita, somos confrontados com essa dimensão que nos ultrapassa em absoluto, não é? E ao mesmo tempo... Mas eu não considero a natureza uma mimese infinita. Eu acho que a natureza é uma criação nossa e de certa forma, morre connosco. Pois, aí não estamos muito de acordo. Mas eu percebo o ponto de vista, que é um ponto de vista espiritualista, não é? Em relação à maneira como tu entendes a natureza. Mas, de uma forma ou de outra, nós encontramos com essa infinitude, não é? Essa questão, talvez a arte e o que podemos chamar poético como a arte encaixe nessa experiência da infinitude, ou não? Encaixa sobretudo na nossa relação com a finitude, não é? Porque a arte só fala da morte. Da morte. Não é? Sim. Só existe pensamento artístico porque algumas pessoas têm uma noção provavelmente mais inquieta sobre a morte, sobre a finitude, não a infinitude, mas a finitude, sim, não é? Sim. E eu acho que a arte só fala da morte, não é? Sim. A própria... Só fala da morte, mas... Se estiver tudo a correr bem, não vai ser grande arte. Não é? Se tudo correr bem, não vai ser uma grande arte, não é? Sim, claro. Não se faz grande arte se estiver tudo a correr bem, não é? Portanto, é a consciência daquele fim do caminho que despoleta todas as forças para olhar de frente esse fim, para olhar de frente esse abismo que está à frente de todos nós, não é? E é trabalhar no abismo, ou trabalhar perto do abismo, que é o ato poético ou o ato artístico. Não é? E depois é muito relativo e muito discutível, mas, por exemplo, aquela famosa fotografia do Yves Klein a saltar, não é? E a deixar-se cair. Uhum. É um gesto, de cair para o abismo, não é? E apanha-se a fotografia no ar e ele está a cair, e o artista, se calhar, e o poeta fazem exatamente o seu trabalho antes de cair, antes de aterrar. Sim, tu falas da questão do sino, não é? Do Tarkovsky. Pronto, exatamente. Isso aí no sentido de construir uma coisa que não se sabe construir, mas que se consegue convencer os outros que se sabe, não é? E aí não há diferença entre a utilização da palavra ou a utilização da música ou do som ou das cores ou das formas. Aí o ato poético, de facto,
Não é só palavra, Sim, não é? Nem é só escrita, nem é só desenho. sim. Por isso, um dos pontos que eu penso que era interessante falar era precisamente este, de como podemos usar a palavra poético, o adjetivo poético, num sentido que não tem que se prender com a experiência verbal, né? Com o uso, com o recurso à poesia num sentido mais estrito, não é? Mais aquele que é, digamos assim, o que remete para a poesia como uma arte da palavra. Esse era um ponto, não é? Não sei se o Nuno quer fazer algum comentário nesta fase. Eu só gostava de vos ouvir, eu que propus acerca de duas ideias. Uma, quando eu e o Nuno Camarneiro começámos a pensar sobre esta sequência de conversas, e daí é que vem o título, é uma afirmação que o Rui faz muitas vezes, que o trabalho dele é composto por palavra, ferro e fogo. E para além dos textos que o Rui escreve, as esculturas, eu comentei isto com a Rosa, têm sempre títulos que parecem versos de um poema, e de tal maneira são intensos, não é? E, portanto, ainda que seja claro que o poetar, entendido já como um verbo, não significa o escrever, a escrita, não é? Há qualquer coisa desse sentido tradicional do poético que me parece permanecer no trabalho do Rui. Não há... O trabalho escultórico do Rui tem um diálogo entre os mundos orgânicos, vegetais, mas também com muita escultura minimalista, não é? Estas obras podiam ser sem título, mas não são. E, portanto, daí a palavra ferro e fogo. E este era um dos aspectos que eu gostava de vos ouvir conversar um bocadinho, e o outro é, a Rosa já abordou de alguma maneira, que é essa ideia romântica, do romantismo teórico, que poético é a ação de intensificar. Quanto mais poético, melhor. Quanto mais intenso, melhor. Eu não sei se... Bom, eu vou só responder. Quer dizer, eu ia dizer vou só responder, mas não sei se vou responder. Eu acho que só fiz uma escultura sem título na vida. E devia ser porque estava distraído ou coisa assim, não sei. Porque eu gosto de perceber que as palavras e as formas criam uma relação, como é que se diz, frutuosa, prolífera. Gosto de perceber isso. E, de facto, fiz uma escultura sem título. Não consigo fazer uma escultura que não tenha um título. Eu sou mesmo um especialista em títulos longos. Às vezes até me pedem títulos e tudo, que eu sou um especialista. E eu tenho perfeitamente noção que às vezes são títulos muito maus e completamente ridículos. Mais de antes do que agora. E porquê? Porque interessava-me, sobretudo, quando comecei a trabalhar e estava mais próximo da literatura alemã, fazia a tradução de Novalis e coisas mais tecnicamente próximas da literatura alemã, interessava-me o exagero, o extremo, e gostava de explorar também esse limite do ridículo, do patético, que alguns títulos meus, sobretudo mais antigos, se calhar, podiam ter, porque criavam um choque entre o patético do título e o seu cumprimento e a forma quase minimalista às vezes. Mas isso já foi há 30 anos atrás, pronto. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer escritor, qualquer poeta, qualquer artista, qualquer pessoa, na verdade, vai caminhando ao longo do seu caminho, ao longo do seu trabalho, ao longo do seu percurso e vai aprendendo e percebendo melhor em que direção a quer ir e, portanto, vejo isso como uma evolução ou uma involução, não sei. Mas há artistas que fazem todas as obras sem título. Pronto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não lhes interessa essa relação com a linguagem falada ou escrita e
e deixam, no fundo, a experiência do objeto ou da imagem, não é? Só por si. Mas eu gosto desses curtos-circuitos assim com a linguagem e acredito que é um casamento necessário. Sobre essa questão, sobre a questão dos títulos, realmente, deixando agora de parte essa forma como até que estivemos a falar da questão do poético, ao mesmo tempo também há, penso que na tua obra nós vemos, há de facto essa força das palavras. As palavras estão muito presentes, muitas vezes, de muitas formas. E a questão dos títulos, esses títulos extensos, é bastante curiosa, porque normalmente... Como esses que estão aqui, não é? Sim, aqueles títulos, por exemplo, como os que aparecem durante o fim, que são, eu até tenho aqui alguns, por exemplo, qualquer coisa de sombrio, de distinto, de sumptuoso, ou ternura abandonada, incoerente, descontrolada. Este tipo de títulos são bastante interessantes, porque eles funcionam de uma forma que não é a forma como um título funciona, não é? Porque normalmente um título tem quase uma função de equivalência em relação a uma obra. É um nome, é um pequeno texto e é uma designação que está pela obra, não é? Substitui a obra em certas circunstâncias. A obra não pode estar presente, mas pode estar o título em função dela, ou substituindo-a. Funciona quase como uma etiqueta. Mas neste caso não é nada disso, porque neste caso o título ganha autonomia e funciona como um fragmento. É um fragmento, e aí podíamos ir outra vez buscar os românticos, porque é um fragmento naquele sentido em que, por exemplo, o Friedrich Schlegel definia o fragmento como um ouriço, não é? Fechado, íntegro, inteiro e funcionando autonomamente como um ouriço cacheiro, não é? Fechado como um ouriço cacheiro. E esses títulos são um bocadinho ouriço cacheiro, não é? Têm essa função, no sentido em que são frases incompletas, nós não sabemos bem de onde é que elas vieram, são fragmentos, e funcionam de facto como um fragmento, porque não é é mais inteiro um título como cicatriz do que um título como uma frase destas, porque perante um título como cicatriz, o título está fechado, nós não esperamos mais nada. Mas quando lemos, por exemplo, ternura abandonada, incoerente, descontrolada, isto parece que fica a pairar, não é? Parece qualquer coisa que veio de algum lugar, que nós desconhecemos, mas ao mesmo tempo que tem uma autonomia, que tem esse lado do fragmento, não é? Que tem essa autonomia que o fragmento forte pode ter. Os títulos estão lá só para atrair pessoas. Ah, é? É. São atratores. Pronto, também é uma função do título, atrair pessoas, não é? É só para atrair. Sim, mas ao mesmo tempo há maneiras de atrair iguais ou há muitas maneiras de atrair pessoas. Não deixa de ser curioso que estes títulos muitas vezes tenham, por exemplo, ritmos, como um verso, não é? E de facto elas talvez atraiam pessoas por um jogo que tem a ver com o chamamento da poesia, de facto, um certo diálogo com a poesia, porque, por exemplo, um título assim, Trago-te em mim como uma ferida. É um título... aliás, eu penso que alguns destes títulos vêm de poemas, não vêm? Por exemplo, há um que eu identifico... É tudo gamado. Pois, tinha uma certa intuição disso. Por exemplo, tudo este roubado. aqui, uma certa magnífica desordem, tão bem se está junto ao teu sangue, vem uma parte do Gottfried Benn, não é? E não sei se tem a ver com as vítimas do roubo, mas de facto muitas destas frases são frases profundamente rítmicas, não é? E portanto não é só esse poético no sentido lato que há pouco estávamos a falar, há também esta presença da poesia, por exemplo, na maneira como este verso, trago-te em mim como uma ferida. É um verso que parece quase feito de um ritmo que são 4 sílabas mais 4, não é? Trago-te em mim
como uma ferida. Por outro lado, muitos destes versos têm aliterações. Por exemplo, espessa camada de silêncio. Há sílabas, sons, não é? Que ecoam, que são retomados ao longo do título. Portanto, talvez seja atrair pessoas, muito bem, mas atrair as pessoas também dando-lhes uma pista, não é? Ou colocando-as numa certa disposição. Então, mas isso é o Não? princípio da ratoeira. Põe-se um isco e depois cai. Isso não Sim, tem nada de novo, é mesmo uma sim, armadilha clássica. sim. Eu acho que tem aqui qualquer coisa de muito... Penso que tem talvez qualquer coisa de particular que se prende com proporcion... Imaginemos que uma obra pretende ser uma proposição poética. É preciso que o leitor ou espectador fique em estado de perceber isso. Então, talvez estes títulos ajudem as pessoas a ficar na sensibilidade certa, será? Pergunto. Não, porque eu acho. Não acho que os. Quer dizer, não é não. Eu acho que os títulos não são mesmo para ajudar as pessoas, nem são mesmo para ajudar ninguém. Mesmo, muito ao contrário. É o tal ouriço com os picos, não é? Os títulos são mesmo para agarrar as pessoas vão a passar, e é que os títulos são como bocados de arame que agarram os cabelos das pessoas e não os deixam continuar. Mas não é ajudando-as, é Desafiando-as, desafiando-as, espicaçando-as. desafiando-as, caçando-as, atraindo-as, puxando-as pelos cabelos e pondo à frente da escultura. Porquê? Porque as pessoas, pronto, as pessoas não, todos nós temos uma enorme capacidade de cegueira, não é? A nossa capacidade mais comum é a cegueira. Poucos de nós estão despertos permanentemente para olhar o mundo, não é? Nós estamos sempre com os nossos pensamentos, ou com as nossas preocupações, ou com as nossas obsessões, ou com os nossos projetos. Poucos de nós reparam numa coisa pequenininha, numa sombra, numa flor no chão, numa pedra. Há pessoas assim. Eu conheço pessoas que estão permanentemente despertas para a poesia do mundo. Eu não gosto da palavra poesia, sobretudo associada ao do mundo, mas pronto, vamos ver se uma coisa, um calendário, poesia do mundo. E poucas pessoas estão despertas, estão disponíveis para ver coisas pequenas, para ver pequenos sopros, para sentir pequenas inflexões do mundo, da realidade, da luz, da sombra. Há pessoas assim. Mas a maior parte de nós estamos metodicamente distraídos, não é? E mesmo quando vamos a exposições, quando visitamos um museu ou uma exposição, que é um sítio onde vamos de forma voluntária, não é? Ninguém nos obriga a ir lá, muitas vezes não vamos mesmo com os olhos abertos, não vamos mesmo com o coração aberto, vamos por qualquer outra razão e vamos ver coisas sem as ver, não é? Vamos olhar sem as ver. E por isso é que montar uma exposição é um trabalho muito difícil, que às vezes se consegue fazer. Estou a falar do museu, em que haja um artista e um curador, ou pessoas a montar, ou uma estrutura qualquer, ou uma exposição mais pequena. É tudo feito no sentido de abrir o coração das pessoas, de abrir os olhos das pessoas. Isso não vale a pena, não é? E isso pode ser feito de uma maneira mais espetacular, mais vistosa, mais brutal. Pronto, há artistas que usam uma estratégia muito mais espampanante ou explosiva, outros de uma forma muito mais subtil, outros de uma forma muitíssimo mais subtil, e são coisas pequenas, mas eu acho que o desejo de qualquer artista, e no caso de uma pessoa que faça exposições, e de curadores, e não é, de pessoas que preparem uma exposição, é precisamente chamar as pessoas, dizer-lhes, abre os olhos, abre o coração, deixa ver o que está aqui, não é? E portanto não é bem para ajudar, mas é para provocar as pessoas. Claro que isso depois tem várias maneiras de ser feito, mas é isso que é interessante. Ou também, por exemplo, se formos ver uma performance
da Vera Mantero, por exemplo, com quem eu trabalhei. Tudo na performance da Vera Mantero é um ato poético, desde a maneira como ela ou os seus colaboradores se apresentam, a maneira, tudo, as cores, a roupa, tudo é um ato poético. Um ato poético às vezes até do absurdo ou do inesperado, não é? Mas sempre com a intenção de agarrar as pessoas e puxá-las para outro lado. Sim. Há um aspecto também que eu acho bastante interessante nestes títulos, é que eles podem desencadear um processo meditativo, não é? Porque, e penso que depois há uma tensão entre o título e a obra, não? E o título pode, quando eu falei em ajudar, eu estava a pensar nisso, de desencadear uma espécie de meditação, criar uma disponibilidade para pensar. Não sei. Pois, já não posso responder. Pois, eu só posso dizer que isso me acontece, que muitas vezes entre o título e a obra eu encontro um espaço de meditação, porque parece haver um diálogo entre uma coisa e outra, quer dizer, o título não é alguma coisa que está pela obra, é qualquer coisa que dialoga com a obra, isso é que me parece que é muito interessante. Eu acho que é exatamente esse hiato, esse intervalo da ausência de lógica entre a palavra e a imagem, que aí sim pode criar qualquer coisa como meditação. E eu queria aqui focar um ponto que eu acho que para mim é significativo, que quando eu tenho exposições noutros países, ou quando peças minhas vão para outros países, e chega aquela questão clássica das legendas, e perguntam sempre, então, mas traduzimos a legenda, pomos em português, e depois há assim umas ideias absurdas, não, o título é na língua original, pronto, e é tudo em português, ou não, o título é traduzido. Não, eu faço sempre um esforço para dizer, o título tem que ser traduzido, porque se eu uso as palavras para serem confrontadas com a imagem, eu não posso chegar à Alemanha ou ao Japão e dizer que o título é em português, quer dizer, isso é absurdo, não é? Por outro lado, às vezes uso títulos que não são portugueses. Posso usar títulos que são franceses, ou ingleses, ou alemães, porque para mim é importante que determinadas palavras tenham uma determinada sonoridade. E às vezes a sonoridade não é portuguesa. Mas para mim é importante que, quando faço uma exposição fora de Portugal, ou quando é um catálogo que depois é traduzido em inglês, por exemplo, eu faço sempre questão de que o título seja traduzido na língua, ou em inglês internacional, ou na língua em questão, precisamente para as pessoas que não falam português terem essa mesma experiência, esse mesmo hiato entre a imagem e a palavra. Claro que, pronto, há a posição contrária, que às vezes aparece, não, o título é sempre na língua original, mas pronto, isso para mim não faz sentido nenhum. Agora, eu às vezes escolho títulos que são noutras línguas e aí tenho de traduzir em inglês, se for o caso disso, mas aparece na língua que eu quiser, não é? Se for em francês. Quando eu uso títulos noutras línguas, não é muito comum, mas acontece, para mim tem a ver com o som, não é? Tem a ver com o som. Se eu escolho um título em alemão, tem a ver com o som e tem a ver com toda a memória que esse título em alemão traz à escultura. Pois, porque em todos estes títulos uma coisa que me chamou a atenção é precisamente o corpo fónico dos títulos, não é? Porque há um jogo entre as sílabas, de reiteração de certas sílabas, que criam ritmo. Isso também é importante nos títulos, não é só o conteúdo, digamos assim, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tenho noção que tenho títulos muito maus às vezes, mas também gosto disso, porque lá está, não tenho medo de falhar e não tenho medo desse ridículo. E acho que também faz parte das palavras estarem erradas, não é? Formas erradas Sim. é mais complicado, mas palavras erradas acho que faz parte da incompreensão, faz parte do desajuste, faz parte do mal-entendido,
as palavras não estarem certas. E, portanto, a ideia de ter uma escultura com uma forma certa e uma palavra errada também acho interessante para mim. Mas é errada ou é obscura? Não, às vezes mesmo é um falhanço total. Mas depois já está impresso, não posso voltar a mudar o título. Mas gosto... É o que eu digo. Nós falhamos e acho interessante isso. Sim, e é um pouco também aquela ideia que há pouco falavas da densidade, não é? O tornar denso. Estes títulos servem para isso, não é? Eles tornam, eles imprimem densidade, não é? Imprimir. Eu acho que a arte é sempre para poucas pessoas, nunca é para muitas, não é? É sempre para poucas pessoas. São sempre as poucas pessoas que se deixam agarrar pelos cabelos por uma palavra, por uma imagem, por um poema, Nunca é a arte. Eu não acredito muito que a arte seja, ou pelo menos não me interessa muito a arte que atrai multidões ou que seja compreensível ou compreendida por milhões de pessoas. Não acredito muito nisso porque acho que qualquer coisa não está a correr bem. Eu acho que o artista é um pouco como dizia o Pasolini, tem que ser um estranho em terra estrangeira, não é? Ou um estrangeiro em terra estranha. Se uma obra de arte tem uma capacidade de chegar a milhares de pessoas e há filas de pessoas para entrar e para ver a exposição, há qualquer coisa ali que não está a correr bem, porque se calhar perdeu-se o mistério ou tornou-se de tal maneira fácil de deslindar o enigma que já não há enigma para ser deslindado e fico sempre muito desconfiado. Acho que a arte é sempre a poucas pessoas. É um bocado um problema de bilheteira, mas acho que é sempre a poucas pessoas. Porquê? Porque pela sua natureza enigmática, poucas pessoas de repente se deixam agarrar, acho eu. Pelo menos as coisas que me interessam mais. Se calhar abríamos a discussão, porque vocês... Não sei se há perguntas. Diogo. Muito obrigado. Boa tarde. Eu queria colocar uma pequena questão que era, acho que a meio da conversa surgiu a questão de, se bem me lembro, que o discurso técnico ou tecnológico estaria desprovido ou seria desprovido de uma capacidade poética. Eu acho isso curioso vindo de um escultor e vendo ali a palavra ferro e fogo ali. Podia expandir um bocado essa ideia? Porque especificamente o discurso técnico ou tecnológico está desprovido dessa capacidade? Bom, quando eu falo do discurso técnico ou tecnológico, estou mesmo a falar da ideia ortodoxa da tecnologia. Se a pessoa fizer um comboio, não é? Um avião ou uma linha de caminho de ferro que liga Lisboa a Porto, é muito complicado haver espaço para um pensamento poético, é mesmo muito complicado. E se estiver a fazer uma ponte ainda mais, não é? Porque o discurso tecnológico é, por definição, um discurso de infalibilidade, é um discurso de eficácia. Um engenheiro, por exemplo, claro que há a engenharia utópica e a arquitetura utópica, mas o engenheiro, no geral, é uma pessoa treinada para encontrar a solução mais eficaz, mais segura para qualquer problema, nem que seja pendurar um quadro numa parede, não é? Portanto, ou um engenheiro que construa uma ponte, não é? Tem uma noção muito real, ou construa uma casa, não é? Tem uma noção muito real de que o seu espaço é de segurança, de eficácia, é um espaço que não é todo poético, não é? Agora, claro que depois pode haver variações. A minha parte de trabalho tecnológica é muito importante, não é? Eu trabalho em ferro, faço soldadura, faço tudo, mas estou a trabalhar numa área que não é de utilidade, não é? É uma área, na verdade, é uma área inútil, não é? A escultura é, de facto, uma coisa absolutamente inútil.
como a arte em geral também. E, portanto, tenho um campo muito mais vasto para usar as tecnologias de uma forma mais ou menos poética. Mas nunca pode ser de forma muito poética, senão também corre mal, também a escultura cai, não é? Portanto, há um limite, há um núcleo duro no pensamento tecnológico que tem que ser, sobretudo, sólido, eficaz. Não sei se respondi à pergunta. Olá, boa tarde. Rui, estivemos aqui um pouco a falar de contrapor ou ver, enfim, quais eram os pontos de confluência ou não entre poesia e escultura. É muito comum haver ou escritores ou artistas que têm uma inveja, sei lá, eu sei, por exemplo, que há muitos escritores que gostavam de ser músicos ou dançarinos ou pintores e por aí fora. E acho que há sempre uma inveja de alguma arte que nós de algum modo tentamos pôr ou lá chegar por outro lado. E gostava de saber se tens invejas e quais são, ou se é o silêncio, ou se é outra coisa qualquer. E por outro lado, em relação aos títulos, enfim, estávamos aqui a falar de como tens, no fundo, verso, ou fragmentos de verso, que dão um título à tua obra. Eu perguntava ao contrário, tens alguma obra tua que, no fundo, seja um título de um poema, ou que poderia ser, se poderia ser um desafio? Bom, essa pergunta é interessante. Bom, em relação à inveja, que acho que é um pecado, não estou bem certo, mas acho que é um pecado a inveja. Acho que toda a gente tem inveja dos músicos, não é? Que seja gravado. Acho que toda a gente tem inveja dos músicos porque a música é de facto a arte com mais capacidade de nos tirar do chão e de nos fazer elevar e, portanto, eu tenho de facto inveja dos músicos. É assim, sou invejoso mesmo. A questão dos títulos e das esculturas serem títulos é uma questão que eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas é uma questão muito interessante. Provavelmente, quando eu escolho uma imagem de uma escultura minha para ser uma capa de um livro, ou de um catálogo, ou de um convite, se calhar inconscientemente estou a fazer isso. Nunca tinha pensado dessa maneira, mas se calhar estou a escolher a escultura que irá servir de título ao título, não é? Mas é uma questão interessante, nunca tinha pensado. Mas se calhar é isso que acontece, estou a escolher uma imagem que dê título ao título, é isso. Claro. Não, eu estava a hesitar se dizia Rui e Rosa, obrigado pelas ideias. E eu estava... bom, eu acho que há obras e obras, e não tenho dúvida que a tua obra, Rui, é muito fundada nesta ideia de enigma e de mistério. E não tenho dúvida também que é uma obra contínua, um pouco esta ideia do poema contínuo, não é? Que no fundo está sempre em construção e nunca é total, não é? Há um sentido de totalidade, mas esta ideia do fragmento de que a Rosa falava, para mim é uma obra contínua, não é? Mas há algo talvez que ponha em relação a palavra e a escultura, ou a palavra e a matéria, ou a palavra e a forma, que é esta ideia de que uma se completa a outra no sentido em que uma é o oco da outra, uma é a forma da outra, a forma e a forma, não é? E nesse sentido é um bocadinho em vão procurarmos se uma é a origem da outra ou não, não é? E aquilo que me parece particularmente potente na tua escultura e misterioso é verdadeiramente aquilo a que a escultura dá forma, que é uma espécie de incomodidade na relação com o corpo e na ocupação do espaço, não é? E na forma como a escultura é totalmente refratária, quer à imagem, mas sobretudo à palavra, não é? E essa tensão é uma tensão que eu sempre descobri na tua obra, sendo que ainda por cima, para despistar, a palavra é algo que sempre trabalhaste como se trabalha a escultura, não é? Desde o início, que os títulos, como a Rosa diz, ou as entrevistas, ou os textos,
muitas vezes textos que são supostamente ficcionais, mas talvez depois sejam mais verdadeiros, no sentido do que um texto biográfico, ou do que um texto que tenha adesão a uma realidade mimética, como a Rosa dizia. Esse uso da palavra, que é seguramente em paralelo com o trabalho em escultura, ou talvez mais próximo do trabalho em desenho, criam, digamos, um vórtice que é difícil de depois de construir, não é? Não é um puzzle, são caminhos, não é? E pronto, para dizer que o que me parece muito potente no teu trabalho, isto não é propriamente uma pergunta, eu estive a pensar enquanto estavam a falar, e que aí sim, de facto, tem verdadeiramente uma relação com aquilo que para mim é a poesia, é esta ideia de procurar sempre escavar a realidade e procurar sempre algum sentido naquilo que é o vazio, na fissura, no intervalo, pode ser de sentido, pode ser formal, pode ser de... Bom, e, portanto, eu acho que o centro do trabalho é a obra, é a escultura, mas ela vai-se modelando com diferentes materiais e um deles é seguramente a palavra, não é? Pronto, isto é um comentário, é uma reflexão que fazia de alguém que via há muito tempo o teu trabalho e que convive com ele, mas que as interrogações depois são expletadas pela própria conversa. Eu gosto dessa ideia de uma coisa ser o oco da outra e às vezes penso que não só a palavra é o oco da escultura e a escultura é o oco da palavra, como às vezes tenho a ideia que as palavras andam a vaguear assim por cima de nós e estão à espera de encontrar o momento certo para ocuparem uma escultura, não é? Como se tivessem a... Eu acho que as palavras andam a vaguear, não é? E nós agarramos. Não as criamos, não se criam palavras, não é? Pelo menos eu não crio palavras. E vejo-as muitas vezes assim, a vaguear numa espécie de limbo e de repente elas veem um corpo que acabou de nascer, não é? Há assim uma cópula no espaço e elas veem que aquele corpo vai nascer e entram no corpo e ocupam esse corpo e é assim que as palavras se associam às esculturas e as esculturas às palavras. Mas essa ideia de serem o oco de uma e da outra torna-as indissociáveis, como é evidente. Mas tem a ver com essa... Elas ocupam a escultura e não o contrário, não é? Bem, não havendo mais perguntas, Rosa, Rui, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Obrigada pelo convite, uma vez. Eu queria mais uma vez agradecer ao colecionador, Pedro Alves Ribeiro. Obrigado, Pedro, por esta linda escultura, a Serralves por nos ter, e à Federação Académica do Porto, por nos ter permitido conviver neste ano tão difícil com estas duas esculturas. Obrigado à Joana Valsacina, que curou esta exposição chamada Studentato. Já estamos cheios de pena de ver as esculturas irem-se embora e com isto o Rui. Mas foi um prazer e esperemos que isto seja... I'll be back. I'll be back, é isso. Esperemos que isto seja o início de uma relação do Rui com a nossa escola e já vimos que o trabalho dele abre muitos lugares de reflexão e de pensamento que ligam... E, sobretudo, eu acho que é muito interessante ao longo destas 3 conversas e que tem que ver com o que a Rosa disse hoje e com o que o Nuno também acabou de dizer, é a maneira como através do trabalho do Rui nós descobrimos uma ideia de arte que já não se prende a uma ideia de disciplina ou de gesto específico, mas a uma ideia de experiência e não de objeto ou de coisa, seja essa coisa o poema, a escultura, a pintura. E isso é muito importante para nós que tentamos ensinar arte, whatever that means. Obrigado a todos por terem vindo. Obrigado, Rui, especialmente por estas 3 visitas. Muito obrigado. E obrigado, Rosa. Obrigado.